Olá galera, tudo bem? Desculpe, né? Como eu sou caboclo e preguiçoso, eu prefiro falar sentado. Um amigo perguntou por que eu só falo sentado, né? A minha herança cultural, indígena, caboclo, preguiçosa. Bem, hoje eu quero falar de um assunto, né? Que, como a maioria dos assuntos que eu falo, está sempre na moda, né? Moda, a gente entende que é uma coisa passageira, né? E na modernidade, como nada é feito para durar, né, como eu sempre digo, então a gente tem um monte de moda. Uma das modas atuais é a necessidade, né, não sei se é a necessidade, mas a imposição de uma ideologia, não de uma ideologia, a exposição de umas ideias de que as pessoas, né, precisam aprender, precisam desenvolver a capacidade de falar bem em público, como se a maioria das pessoas precisasse ou quisesse, né, falar bem em público. E eu tenho visto muitos livros, muitos trabalhos, inclusive várias palestras sobre a arte da oratória, né? A oratória, na verdade, é a arte de falar bem em público. E, sinceramente, com todo respeito às pessoas que estudam e trabalham duramente com relação a isso, eu vejo que a maioria das coisas que se coloca não são muito relevantes para a maioria das pessoas. Eu considero, nessa minha curta vida de aula, né, nessa minha curta vida de aulas e palestras que eu dei, eu considero 3 coisas extremamente essenciais para que você consiga falar bem em público. A primeira e mais imprescindível é o conhecimento. Quando a gente decide falar em público, quando as pessoas nos convidam para dar uma palestra, quando as pessoas nos convidam para coordenar um seminário, ou mesmo quando a gente se dispõe a ser professor e dar aula, é porque a gente tem necessidade de socializar um conhecimento que nós julgamos que possuímos. Então, se nós não temos um nível de conhecimento adequado, a gente não vai conseguir dar uma aula, uma palestra ou falar bem em público, né? Pelas próprias limitações que o processo de conhecimento impõe às pessoas que não o têm. A segunda questão que eu acho essencial quando a gente se propõe a falar em público ou a socializar conhecimento de forma oral, é você saber para quem que você está socializando esse conhecimento, né? Na maioria das vezes a gente assiste palestras, etc. e tal, de pessoas que estão lá apenas para confirmar, né, uma condição de superioridade ou apenas para inflar o seu ego, né? Eles não se preocupam muito com as pessoas que estão lá. É extremamente importante, a gente não fala, eu não falo para mim, quando eu gravo esses vídeos eu não quero gravar para mim, porque isso já está gravado na minha consciência. Quando a gente vai falar em público, a gente tem a necessidade, a gente precisa entender que nós estamos falando para os outros. E que as pessoas que estão lá porque querem aprender um pouco, porque querem compartilhar conhecimento, ideias, informação ou experiências que acreditam que nós possuímos. Então nós sempre vamos estar falando para os outros, né? Então, falar para nós mesmos, eu fico aqui em casa, fecho as portas e fico falando no espelho para mim e admirando a minha beleza e a minha eloquência sobrenatural. Eu lembro, tempos atrás, que a gente foi numa comunidade do interior falar para umas pessoas, né? A gente foi lá dialogar com algumas pessoas, entender algumas necessidades deles e tentar levantar algumas soluções. E uma moça foi lá e disse que ela estava lá porque aquelas pessoas, resumindo, aquelas pessoas eram ignorantes, né? E na sua ignorância elas não conseguiriam se libertar nunca se não fosse pela nossa ajuda, de forma que nós estávamos lá apenas para tentar libertar aquelas pobres pessoas do interior da Amazônia de sua ignorância. Aí um senhor lá de 60 e poucos anos levantou a mão, né, pediu a palavra, agradeceu muito, né, a nossa generosidade de querer libertá-los da ignorância, e ele falou que durante toda a vida dele ele foi agricultor, né, e que ele sabia colher, plantar, colher e preparar a terra, mas aquilo que ele fazia melhor do que a maioria das pessoas que ele conhecia, e que ninguém poderia ir lá dizer o que ele poderia fazer melhor com aquilo que ele já fazia extremamente bem. Aí calou a boca de todos nós, né? Nós ficamos envergonhados com a atitude da nossa colega, ou seja, a colega achou que ela estava lá para se promover para outra coisa a mais, né? Que a experiência daquelas pessoas, ou por que aquelas pessoas estavam dispostas a não ouvir, não era relevante. E acabou com a nossa intenção. Agora, a terceira coisa que eu acho mais importante, e é justamente essa que não se encaixa com precisão nessas técnicas de oratória, essas técnicas para falar bem, essas técnicas para convencer pessoas, para entrar na mente das pessoas e convencê-las de que você consegue ser a melhor opção para elas, é justamente na pessoa de quem fala, né? A gente, quando vai socializar conhecimento, a gente, quando vai dar aula, a gente, quando vai discursar, a gente precisa ser, ou nós precisamos ser nós mesmos.
Nós temos que ser nós mesmos. Quando você conhece, quando você conhece o público que está lá, quando você sabe por que você quer passar, transmitir, socializar conhecimento, você fazendo do seu jeito fica algo muito grande, né? Nós construímos uma sociedade extremamente rica, uma sociedade extremamente desenvolvida, justamente porque nós compartilhamos ideias diferentes. Caim era diferente de Abel, Pedro era diferente de Judas, Jesus era diferente de João Batista, Agostinho era diferente de Tomás de Aquino, Newton era diferente de Einstein, eu sou diferente da minha esposa, meus filhos são diferentes de mim, e nós construímos essa nossa grande cultura, essa nossa grande sociedade, porque nós somos diferentes. E porque, na maioria das vezes, as pessoas diferentes não tentaram ser diferentes iguais aos outros, elas tentaram ser diferentes igual a si mesmo. Então, quando você chega numa palestra, quando você vai falar, e que você lê todas essas técnicas de oratória e você percebe que não é você, você fica perdido, e as pessoas percebem que você fica perdido. Aí você começa a querer construir uma imagem de um grande orador que não é sua, o que alguém disse que você teria que agir daquele jeito apenas para convencer os outros. Mas quando nós falamos, nós não falamos para convencer os outros, nós falamos para socializar conhecimento, que os outros também possuem, apenas de um nível menor ou de uma outra forma. As pessoas que falam, ou que querem falar, ou que aprendem técnicas de oratória, técnicas de falar em público, apenas para falar bonito, para discursar, são esses políticos aí, que estão nos representando hoje, que tem uma oratória linda, maravilhosa, quando você os ouve, você fica perplexo com a capacidade de articulação das palavras que eles têm, mas que são totalmente vazios de conteúdo. Inclusive, a maioria nem sabe o que está falando, não escreve. Eles compram os discursos prontos dessas pessoas que conhecem muito sobre a oratória e tentam transmitir aquilo como sendo a ideia deles. Aí, quando nós vamos ver as ações por trás desse discurso, são vazias, são desinteressadas, são desinteressantes e não têm a menor relação com a nossa realidade. Por isso eu digo, você que está me ouvindo, você não precisa comprar muitos livros, assistir muitas palestras ou ler extensamente, pesquisar sobre falar em público. Falar em público nós falamos porque nós queremos socializar conhecimento que nós possuímos. Queremos socializar conhecimento com as pessoas que estão lá para receber esse conhecimento, não para nós. E nós temos que agir do nosso jeito, nas nossas condições e naquilo que nós melhor conseguimos transmitir. Pode ser falando, pode ser gesticulando, pode ser pulando, pode ser contando piada, pode ser inventando histórias, ou pode ser como o Alexandre, como eu contei na história anterior. Quando ele foi cortar o nó de Górdio, ele não inventou soluções mágicas, ele inventou a solução que mais ele conhecia, que era a força da espada. E Alexandre foi extremamente eficiente naquilo que ele se propôs a fazer. Então, é o que eu digo para você, seja você mesmo no trabalho e na palestra, que as pessoas vão entender que se você tiver limitação para transmitir conhecimento, não será uma limitação ética, não será uma limitação moral, não será uma limitação de conhecimento, será apenas uma limitação que é comum a todas as pessoas da espécie humana, a mim, a você, a Alexandre, a todos eles. Ok? Obrigado, espero que sirva de alguma coisa para todos nós.